seja bem-vindo! Estamos iniciando o programa Alegria de Viver em mais um episódio em que nós estamos aprendendo muito com Humberto de Campos, espírito, com o Chico Xavier, através dos ensinamentos que ele nos passa, e tudo isso através da obra, do livro que se chama Boa Nova. Como já disse, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, e o espírito que escreve pelo Chico é o Humberto de Campos. Então, espero que vocês possam estar apreciando, porque nós já iniciamos esse livro em capítulos anteriores e você pode buscar tudo isso, os programas anteriores, e seguir conosco a partir de hoje, que estaremos dando início ao capítulo 7º, falando sobre a luta contra o mal. Então, pegue seu livro, participe, estude conosco e vamos em frente. Eu sou Solange Godoy junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. É sempre muito bom comparecer em mais uma edição do nosso Alegria de Viver. Lembrando que nós temos usado estas oportunidades para abordar conhecimentos que estão muitas vezes esquecidos dos leitores. Obras maravilhosas como foi, por exemplo, o livro Voltei, o livro Cartas de uma Morta, que são bastante densos nas informações e que boa parte das pessoas está esquecida dessas revelações. E agora, já de algumas semanas para cá, o prazer de fazermos um livro que o Chico Xavier considerava dos mais lindos que ele havia recebido quando da sua mediunidade psicográfica, o livro Boa Nova. Então agora nós vamos fazer o início do capítulo 7º com a leitura e comentários ao longo da história. Vamos lá? O título é A Luta contra o Mal. De todas as ocorrências da tarefa apostólica, os encontros do Mestre com os endemoninhados constituíam os fatos que mais impressionavam os discípulos. A palavra diabo, entre aspas, era então compreendida na sua justa acepção. Segundo o sentido exato da expressão, era ele, o demônio, não é? O adversário do bem, simbolizando o eterno desta forma, todos os maus sentimentos que dificultavam o acesso das almas à aceitação da boa nova e todos os homens de vida perversa que contrariavam os propósitos da existência pura que deveriam caracterizar as atividades dos adeptos do Evangelho. Olha que interessante aqui, pois nós já temos aqui coisas para comentar, né, Solange? Você pode começar. Bom, a gente vê aqui que uma das coisas que mais impressionava os discípulos era a questão dos endemoninhados, que o capítulo fala aqui pra gente, o primeiro parágrafo. Então, o que era isso? O que era esse diabo? Porque os apóstolos ficavam muito impressionados quando Jesus impunha as mãos e afastava esses diabos das pessoas. Antes de seguirmos, Solange, nesse comentário, é importante que nós lembremos que estamos aqui na doutrina espírita aprendendo que, em primeiro lugar, não existe a figura do demônio. Porém, sempre existiu a perturbação que as entidades causavam e continuam causando em pessoas, que a doutrina espírita denomina de obsessão. A influenciação de entidades não visíveis sobre o comportamento de pessoas que estão encarnadas. Então, na época, havia isto como há hoje. Nós conhecemos a história da psiquiatria repleta de situações em que pessoas que ouviam vozes, que viam vultos, que falavam sozinhas, eram internadas por seus familiares, ficavam afastadas, tomavam choque, injeções, para poderem ver se recuperavam um equilíbrio que eles imaginavam que se tratasse ou de uma doença mental ou da ação demoníaca, porque eles não conheciam nada. E nesta época, é um período em que, lá mesmo na Palestina, onde Jesus estava, havia muita gente, assim, sem equilíbrio vibratório, sem equilíbrio mental, entregue às atividades, às atitudes mais translocadas. E que, obviamente, do mesmo jeito que hoje, em algumas casas espíritas, é muito comum chegar pessoas amarradas, gritando, e outros trazerem 4, 5, 6
carregando aquela pessoa para receber o passe e acalmar-se. Naquela época, também essas pessoas tinham surtos, ficavam atuadas e não sabiam como. E eram então consideradas endemoniadas. O demônio está na pessoa. Isso. E quando chegavam em Jesus, essas criaturas recuperavam, como que por um milagre, aquela paz, como se Jesus, a uma palavra sua, tivesse o poder de afastar aquilo que eles chamavam do demônio, que estava atuando sobre. Que nada mais eram do que essas entidades perversas, essas entidades que querem perturbar, maldosas, que querem atrapalhar as pessoas. Vamos em frente. Dentre os companheiros do Messias, Tadeu, que era um apóstolo, ele era o que mais se deixava impressionar por aquelas cenas dolorosas. Aguçavam-lhe sobremaneira a curiosidade de homem os gritos desesperados dos espíritos malfazejos, que se afastavam de suas vítimas sob a amorosa determinação do mestre. Aqui mesmo, então, está dizendo que Tadeu ficava impressionadíssimo quando aqueles espíritos que gritavam, urravam, que de repente, ao aproximar do mestre, esses espíritos se afastavam das suas vítimas. Mais do que ao aproximar-se do mestre, mas sob a determinação do mestre. Porque não é só Jesus chegar perto, é ele dizer, sai deste homem. E o espírito xingar, esbravejar e ainda assim se afastar. Nós temos a história do obsedado Gerazeno, que morava dentro das tumbas, e que quando Jesus se encontra com ele, ao passar pelo cemitério, indo até Gadara, né? Uma localidade lá ao lado do lago, ele se apresenta a Jesus e diz, somos legião. Quer dizer, não era só um, eram muitos. E o Senhor ordena que esta legião abandone o homem. Então a legião pede para se pode penetrar numa manada, num conjunto de porcos que estava por ali. E então quando esses espíritos procuram os porcos correm, se atiram no precipício e morrem lá embaixo. Então você vê que a palavra do Senhor fazia este grupo de espíritos se afastar e dava liberdade àquele que estava sendo subjugado. Então Tadeu ficava assim impressionadíssimo, ele ficava extasiado, nossa, que homem poderoso, que pessoa assim especial é esta, que os espíritos demoníacos obedecem, não é mesmo? Olha só. Quando os pobres obsidiados deixavam escapar um suspiro de alívio, Tadeu olhava para Jesus maravilhado de seus feitos. Certo dia, em que o Senhor havia se retirado com os dois outros discípulos, Tiago e João, a fim de visitar os lados de Cesareia de Filipe, o que acontece? Jesus não estava, mas ninguém estava sabendo. Chega uma pessoa trazendo uma dessas malucas, uma dessas pessoas sem autocontrole. E uma pobre demente acabou chegando à casa onde estava Tadeu. E, naturalmente, não estava Jesus, mas estava Tadeu, que ali fazia parte do colégio dos seguidores de Jesus. E, então, Tadeu se viu nessa condição de ser aquele que tentasse anular a atuação dos espíritos perturbadores que subjugavam a moça. Entretanto, apesar de todos os esforços, de sua boa vontade, Tadeu não conseguiu modificar a situação. Então Tadeu orou, determinou, sai espírito. Imagina, você vai de retro, e o espírito só vai pra frente, não quer sair da mulher, não é? E nada, e fica gritando. E ele tenta e ora e faz um monte de coisa para tentar afastar aquela criatura, se lembrando de Jesus, não é? Como é que Jesus fazia? E Jesus conseguia, mas e ele não estava conseguindo. Então, naturalmente, isso durou o dia todo. Tadeu não conseguiu modificar a situação. Somente no dia imediato, ao anoitecer, na presença confortadora do Messias, foi possível a infeliz dementada recuperar o senso de si mesma. Observando este fato, Tadeu caiu em sério e profundo cismar. Ficou assim, né? Puxa vida, por que será? Por que razão Jesus não transmitia para
eles, automaticamente, esse poder de expulsar os demônios malfazejos, para que eles pudessem dominar os adversários da causa divina. Nada melhor, né? Você vê um adversário, está querendo lutar contra você, você vai lá e ordena, saia daí, vai embora, eu ordeno, e o cara sai correndo. Por que Jesus não transmitia para os seus seguidores, os que estavam próximos, esse poder de forma automática? Se era tão fácil a Jesus a cura integral dos endemoniados, por que motivo não provocava ele, Jesus, de vez que a aproximação geral de todos os inimigos da luz? Por que ele não atraía todo mundo que era inimigo da luz, todos os espíritos trevosos, todos os representantes do capeta? Por que Jesus não atraía todos, a fim de que, com a sua autoridade, fossem definitivamente convertidos ao reino de Deus? Faz tudo de uma vez só, em vez de fazer no conta-gota, traz todos eles aqui e você dá uma ordem e todos obedecem. Com o cérebro torturado por graves cogitações e sonhando possibilidades maravilhosas para que cessassem todos os combates entre os ensinamentos do Evangelho e os seus inimigos, o discípulo inquieto procurou avistar-se particularmente com o Senhor, de modo a expor-lhe com humildade as suas ideias. A cabeça então de Tadeu estava lá, pegando fogo, ele pensando em tudo isso. Ai, como seria bom se a gente pudesse, através do Evangelho, exterminar, acabar com essa inimizade, com esses espíritos maldosos, que eles pudessem se transformar, sair das trevas e vir para a luz. Eu vou falar com Jesus. Ele é tão poderoso, não é, Solange? Por que ele já não faz tudo isso de uma vez só? E a gente fica livre desses contatos de gente querendo atacar, fazer outros sofrerem. Por que não faz de uma vez só? E então o que acontece é que, numa determinada noite, em que eles estavam mais tranquilos, ele começou a falar para Jesus sobre isso. E depois de escutar as ponderações, Jesus responde a Tadeu com uma pergunta. Qual é a pergunta, Solange? Tadeu, qual o objetivo, o principal objetivo das atividades da sua vida? Jesus indaga a Tadeu: Tadeu, o que você pretende fazer da sua vida? Qual é o seu objetivo principal? E então, como se recebesse uma centelha de inspiração superior, o discípulo respondeu com sinceridade: Mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração. E então Jesus lhe disse: se você, Tadeu, procura semelhante realidade, se é verdade isto, você quer realizar o reino de Deus no coração, por que você reclama essa realidade primeiro no adversário? Por que você pede que seja primeiro ele? Seria justo esquecer as suas próprias necessidades nesse sentido, meu filho? Se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso Pai, indispensável se faz que nós reconheçamos que todos somos irmãos no mesmo caminho. Ninguém é inimigo de ninguém, somos todos irmãos, estamos todos lutando. Você está querendo que o outro se converta. E você já pensou em você? Está pronto para isso? E aí então, Tadeu responde: Senhor, os espíritos do mal são também nossos irmãos? Perguntou admirado o apóstolo Tadeu. Veja só a dúvida. Esta dúvida indica um questionamento importante. Porque Tadeu estava vendo os espíritos que faziam mal àquelas pessoas como adversários, como gente que tinha que ser combatida, de preferência exterminada. Não é? E então o que acontece? Jesus responde a ele. A Solange vai continuar a leitura. Toda a criação, Tadeu, é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a da redenção pelo bem. Acaso você poderia duvidar disso? O discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão. Como Deus nunca entra em luta com seus filhos. Aquele apenas combate toda manifestação de ignorância, como o Pai que trabalha incessantemente pela vitória do seu amor junto da humanidade inteira. E aí, tocado por isso, Tadeu pergunta: no entanto, não seria justo, disse o discípulo, com certa convicção, com certa certeza,
Não seria justo, Jesus, convocarmos todos os gênios malfazejos para que se convertessem à verdade do céu? Mesmo que a gente não os exterminasse, que a gente não acabasse com eles, não seria justo que todos fossem chamados para se converterem perante as verdades do céu? Perguntou Tadeu. É uma pergunta que muitos de nós também podemos fazer, ou até fazemos. Por que Deus não resolve todo o mal da terra? Por que Ele não aniquila os maldosos ou não converte todos os que são maus, que estão fazendo crimes, estão destruindo a vida dos outros? Tadeu está fazendo essa mesma pergunta. Vamos ver o que Jesus lhe disse. E o mestre, ele não ficou surpreso, já conhecendo Tadeu, as ideias dele, ele não ficou surpreso com essa observação. E ele disse, por que motivo Deus não procede assim, Tadeu? Porventura, teríamos nós uma substância de amor mais sublime e mais forte que a do seu coração paternal? Tadeu, jamais olvidemos, jamais esqueçamos o bom combate. Ou seja, se Deus não procede dessa maneira, por que Deus não faz isso, não procede dessa forma que você está dizendo? Como nós, que não somos deuses, né, teríamos nós, algo, né, de algo mais mágico, força do que o sublime para realizar uma tarefa desse porte, de conversão de todos esses espíritos malfazejos? Aí Jesus continua dizendo, se alguém te convoca ao trabalho ingrato da má semente, você tem uma má semente, você vai lá, alguém te convocou para fazer isso. Você não deve desdenhar, não deve desprezar a boa luta pela vitória do bem, encarando qualquer posição difícil como oportunidade sagrada para você revelar a sua fidelidade a Deus. Abraça sempre o seu irmão, Tadeu. Se o adversário do reino te provoca ao esclarecimento de toda a verdade, não despreze a hora de trabalhar pelo triunfo da luz. Não despreze, ajude ele a se esclarecer. Porém, segue o seu caminho no mundo, atento aos próprios deveres, pois não consta que Deus abandonasse as suas atividades divinas para impor a renovação moral dos filhos ingratos que se rebelaram na sua casa. Ou seja, você quer ajudar os outros. Se eles te convocam a ajudá-los, se eles pedem que você esteja com eles e eles podem ser ajudados, ajude-os. Porém, não deixe de seguir o teu caminho na realização do reino de Deus em você, porque Deus também não para de fazer o que tem que fazer para ficar tentando convencer os filhos rebeldes. E é bonito, né, nesse trecho que Deus não violenta ninguém. Deus não força ninguém, ou seja, Ele dá tempo ao tempo para que cada um, mediante seu livre-arbítrio, cada um siga o seu caminho até que o amadurecimento venha. E as coisas seguem, Deus segue criando e segue, né, adiante. Continua Jesus a falar aqui, olha, se o mundo parece povoar-se de sombras, Tadeu, é preciso reconhecer que as leis de Deus são sempre as mesmas em todas as latitudes da vida. Elas são sempre iguais em toda parte. É indispensável meditar na lição de nosso Pai e não estacionar a meio do caminho que percorremos. Os inimigos do reino se empenham em batalhas sangrentas? Não esqueça o seu próprio trabalho. Então aqui Jesus está dizendo, ele vai fazer um contraponto, ou seja, se os inimigos do reino se empenham, estão envolvidos em batalhas sangrentas, o que você tem que fazer? Você não pode esquecer o seu próprio trabalho. Se os inimigos padecem no inferno das ambições desmedidas, o que você, Tadeu, deve fazer? Caminhe você para Deus. Se eles lançam a perseguição contra a verdade, você tem com você a verdade, Tadeu. A verdade divina, que o mundo não te poderá roubar nunca. Os grandes patrimônios da vida não pertencem às forças da terra, mas às forças do céu. As forças do céu é que são donas da verdade. O homem que dominasse o mundo inteiro com sua força teria que quebrar a sua espada sangrenta diante dos direitos inflexíveis da morte. E isso fala tudo, porque o que adianta você conquistar reinos e reinos, você ter todo o poder material, que está dizendo que aqui no final esse homem ia acabar
no túmulo. Como todos os faraós, os imperadores, os homens poderosos de todos os tempos se tornaram pós em alguma cova de algum lugar da terra, não é mesmo? Então não existe poder eterno que esteja nas mãos de uma pessoa cujo corpo é tão transitório. A verdade está nas mãos da divindade. E ele continua. E além desta vida, ninguém lhe perguntará pelas obrigações que tocam a Deus, mas unicamente pelo mundo interior que lhe pertença a si mesmo, sob as vistas amoráveis de nosso Pai. Que diríamos, continua Jesus, que diríamos de um rei justo e sábio que perguntasse a um só de seus súditos pela justiça e pela sabedoria do reino inteiro? Entretanto, é natural que o súdito seja perguntado sobre os trabalhos que foram confiados a ele, no plano geral, sendo também justo se pergunte a ele pelo que foi feito de seus pais, de sua companheira, de seus filhos e irmãos. Andas assim tão esquecido desses problemas fáceis e singelos? Aceita a luta sempre que for julgado digno dela e não se esqueça, em todas as circunstâncias, de que construir é sempre melhor. Construir. Você poderá dar bons exemplos com o teu comportamento. Você poderá cumprir as tuas tarefas e outros perceberem que você está sendo melhor do que eles. É sempre mais fácil construir do que destruir. Esse é um conselho de Jesus para Tadeu, que estava pensando em destruir os opositores, quando Jesus convidava a ele que se construísse a si mesmo para que os opositores encontrassem um bom exemplo para seguirem. Então é uma outra visão quase oposta à da ingenuidade de Tadeu, não é mesmo? É isso mesmo, só que Mas agora... não acabou ainda não, só temos que fazer um intervalinho. É isso mesmo. Enquanto isso, você pode ligar pra gente no 0800 12 18 38, fazer a sua inscrição no Clube Amigos da Boa Nova. Participe, sua participação é muito importante. Nós faremos um breve intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta. Até lá!